1 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 8, 9 e 10. Na verdade, vamos ler só o verso primeiro. Só o verso primeiro, capítulo 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ó Deus amado, nós estamos aqui na Tua presença e queremos, ó Deus, ouvir a Sua voz. O Teu povo, Senhor, não veio aqui para ouvir a minha voz ou para ouvir a voz de qualquer um. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Então, Senhor, se hoje o Senhor me deu essa oportunidade, usa-nos para que as pessoas saiam daqui edificadas e abençoadas no nome de Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero falar um pouco hoje sobre dons, os dons espirituais, sobre os dons espirituais. Eu quero destacar, eu não sei se eu vou falar sobre todos, talvez só sobre alguns. Se der, a gente chega lá, se não der, não tem problema. Mas eu quero falar um pouco sobre, pelo menos 8 pontos, não é uma palavra expositiva, é uma palavra temática. 8 pontos sobre os dons espirituais. E o primeiro ponto é que existe pelo menos 3 listas ou categorias de dons no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 6 até o verso de número 8, trata sobre uma categoria. Embora isso que eu estou dizendo, essas divisões em categorias, não é uma coisa, uma concordância, né? Não há uma concordância entre os estudiosos, mas boa parte acredita assim e eu creio assim. O primeiro grupo são os dons que aparecem em Romanos 12, versos 6 ao 8, que são aqueles que são chamados dons de serviço. Dons de serviço. E alguns estudiosos também chamam esses dons de dons do Pai, de Deus Pai. Outros chamam ainda um segundo grupo, destacam um segundo grupo, e esse segundo grupo está em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, quando diz assim: e Ele mesmo, está falando de Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Se o capítulo 12 de Romanos, o verso 6 ao 8, trata dos dons do Pai, o capítulo 4, versículo de número 11, trata sobre não os dons de serviço, mas os dons ministeriais. E você vê claramente no verso 10, que fala de alguém que desceu e também subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Esse que fez isso, nós sabemos que é Jesus Cristo. Ou seja, se Romanos 12, versos 6 ao 8, fala dos dons do Pai, Efésios 4, versículo 11, fala dos dons do Filho. Por sua vez, o texto que nós lemos em 1 Coríntios 12, nós não lemos o verso 8, 9 e 10, mas os versos 8, 9 e 10 são chamados dons espirituais. E se Romanos 12, versos 6 a 8, trata de dons de serviço, que são os dons do Pai, e Efésios 4, verso 11, trata sobre os dons do Filho, que são os dons ministeriais. 1 Coríntios 12, verso 8 até o verso 10, trata sobre os dons do Espírito Santo. E é interessante que só isso aqui
já nos diz algo curioso sobre os nossos dias, porque alguns não acreditam que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, eles têm hoje validade. Muitas pessoas, e os irmãos sabem disso, é um grupo chamado pelos estudiosos de cessacionistas. Esse grupo de pessoas acredita que os dons espirituais, eles cessaram, acabaram, pararam com a morte do último dos apóstolos, chamado João. Mas veja que curioso, os dons de serviço de Romanos 12, versículos 6 ao 8, existem nos nossos dias, os dons do Pai. Efésios 4, versículo 11, fala que Jesus deu uns para apóstolos, outros para pastores, doutores, evangelistas e mestres. E esses dons ministeriais de Efésios 4, 11 também existem nos dias de hoje. Só isso já é uma prova que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, de fato existem em nossos dias. Então nós respeitamos os irmãos que são, não na sua grande maioria, da Assembleia de Deus, né? Geralmente o assembleiano, hoje em dia está mudando tanto que só Jesus, mas geralmente o assembleiano, ele é continuista. O que é continuista? Ele acredita que os dons espirituais continuaram. Os apóstolos morreram, mas os dons espirituais continuaram. Você vê isso que em Atos 2, quando o Espírito Santo desce. Vocês estão aí, irmão? Vocês estão chegando, né? Em Atos 2 você vê que quando o Espírito Santo desce, quando Pedro vai trazer a mensagem, inspirado pelo Espírito, e quando ele termina no verso 37, diz que o coração daquele povo que ouviu a palavra, em Atos 2 o Espírito desce, o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o coração deles foi como se fosse apunhalado, eles compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E essa daqui alguns dizem que é a melhor maneira de se terminar uma mensagem, é levar quem está ouvindo a refletir. Que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu sei que o dom do Espírito Santo aqui também está ligado à presença do Espírito, mas aqui é muito mais do que isso. Mas aí ele diz no verso 39, porque a promessa, e essa promessa é a promessa de Joel, vos diz respeito a vós, ou seja, aos judeus, aos daquela época, aos que estão longe. E o versículo diz: a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Esses que estão longe, esses que o Senhor nosso Deus chamar, somos eu e você. Então isso aqui é um dos muitos textos que deixa claro que os dons espirituais continuam. Só para não ter dúvida, quantos aqui acreditam que os dons espirituais continuam? Nós cremos nisso. E é sobre esse grupo específico, não os dons de serviço, nem os dons ministeriais, mas os dons do Espírito Santo, que eu quero falar algumas coisas. Então, em segundo lugar, quem que concede os dons espirituais? 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja no verso 8: porque há um, apenas a parte A, pelo Espírito é dada, e ele vai falar sobre os dons, a palavra de sabedoria. Então você vê que o princípio é que quem concede o dom, quem dá o dom, é o Espírito Santo. O dom não é dado pelo pastor, dom espiritual. O dom não é concedido pelo evangelista.
Alguns podem até reconhecer o dom de Deus, o dom espiritual do Espírito Santo que há em você. Podem até reconhecer. Podem até ser instrumentos de Deus para que esse dom se desenvolva. Mas quem concede os dons espirituais, como está bem claro aqui, é o Espírito Santo. E é interessante quando você vê o versículo 11, 1 Coríntios 12, acompanhe comigo. Diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas dos versos 10, 9 e 8, está falando sobre os dons, está dizendo todas essas operações dos versos 8, 9 e 10, são operadas, o texto diz, pelo Espírito, e veja, repartindo particularmente, e é interessante, a maneira assim, muito individual, que o Espírito Santo trata a igreja no que diz respeito aos dons. Veja, particularmente a cada um como quer. Vocês estão aí? Sei não, hein? Acho que vocês não vieram hoje. Quando vocês der um aleluia, eu vou encerrar também. Então você vê que é o Espírito que concede, e Ele concede como quer. É claro que você vai observar que existe uma cooperação, pode existir uma cooperação do homem, que nós somos incentivados em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, a buscar os dons. Mas originalmente, quem decide, quem dá, quem outorga os dons espirituais é o Espírito Santo. E alguns estudiosos, não sou eu que estou falando, não tenho base para falar isso, mas alguns estudiosos acreditam que todo crente é chamado a possuir pelo menos um dom espiritual. E eu quero dizer para você, Deus tem mais para você. Eu sinto Jesus aqui. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, o primeiro foi que há 3 listas ou categorias do Novo Testamento sobre dons. O segundo foi quem concede os dons, o Espírito. O terceiro ponto é o que são os dons espirituais. O que são? O que são os dons espirituais? Em certo sentido, essa palavra dom, ela é empregada de várias maneiras, né? Não apenas no sentido que eu estou usando aqui. É um termo muito, muito amplo. Por exemplo, existe dom no que diz respeito a dádivas de Deus. Por exemplo, a chuva é um tipo de dom. Esse tipo de dom que eu estou falando aqui, Deus dá a todos. O sol, a luz do sol, a vida é um dom. Valia até um aleluia isso, mas pula. Mas também existe o segundo tipo de dom, dom natural. O que são dom natural? Ou o que são dons naturais? São aptidões naturais. Talentos, por exemplo, pessoas que já nascem, crianças que você vê que já nasce com uma inclinação para um talento especial. Crianças com 1 ano, 2 anos, que fazem coisas que pessoas com 40 anos de idade não fazem. São talentos. E isso, se for desenvolvido, vão crescendo, são talentos. Só que até agora eu estou falando sobre coisas naturais. Um talento, uma pessoa ímpia pode ter, qualquer um pode ter. Vocês estão aí, irmão? Sei não, hein? Mas existe também o terceiro grupo, e é o que eu estou enfatizando: dons espirituais. O que são os dons espirituais? Eles são manifestações ou operações sobrenaturais da parte do Espírito Santo, porque é Ele que opera, mas pela instrumentabilidade de alguém, de uma pessoa. Vocês pegaram? O que é um dom espiritual? São manifestações, operações ou dádivas do Espírito Santo, e Ele é Deus, que se manifestam pela instrumentabilidade de uma pessoa. Você vê isso no versículo 7 de 1 Coríntios 12.
mas a manifestação do Espírito. Veja, então o que é um dom? É uma manifestação do Espírito. Você observa que os dons espirituais, eles não são aptidões humanas, coisas que você já nasce, uma característica pessoal. Por quê? As aptidões humanas, elas são aprimoradas, mas não é isso que é um dom espiritual. O dom espiritual são dádivas, presentes, que geram essa manifestação, essa operação da parte do Espírito Santo que é concedida ao crente. É por isso que um dom espiritual, você não recebe um dom espiritual, por exemplo, sentado em uma cadeira de uma faculdade teológica. Porque eu fiz 5 anos de uma faculdade teológica e eu tenho um dom espiritual. Não estou desmerecendo isso não, isso é bom. Porque eu tenho isso, eu tenho aquela formação, glória a Deus. Não estou dizendo que isso é ruim não, pelo amor de Deus, estou fazendo apologia à ignorância. Tem que estudar. Só que dom espiritual você não recebe numa academia. Dom espiritual você não recebe sequer na igreja. Pode receber no local, mas não é pelo fato de você estar na igreja que você recebe um dom espiritual. Dom espiritual você recebe num relacionamento direto com o Espírito Santo. Eu sinto Jesus aqui. Mas quais são os dons espirituais? Quais são os dons espirituais? É o quarto ponto. Quais são os dons espirituais? Primeiro, os dons espirituais, esses descritos aí em 1 Coríntios 12, que Paulo aqui lista 9, e alguns estudiosos batem o pé e dizem que são 9, outros dizem que são mais, são 22, são centenas de dons. Eu não sei, eu sei que a Bíblia relata aqui 9, um na sua ideia plural, mas a Bíblia fala aqui no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10, de 9 dons. Vocês estão aí, irmãos? Estão chegando, viu? Então, quais são esses dons? Esses dons, esses 9 dons que Paulo lista em 1 Coríntios 12, eles são divididos em 3 grupos. Em 3 grupos, pelo menos a maioria dos estudiosos dividem assim. Não tem uma concordância plena, né? Primeiro grupo são os dons, tem 3. Nesse grupo tem 3. Desses 9 são 3. E dentre esses 3 em cada 3. A primeira subdivisão desses dons espirituais são dons que manifestam o saber de Deus. Eles manifestam o conhecer de Deus. Veja, a onisciência de Deus. Que dons são esses? O primeiro está aí no versículo 9. São os dons, esse dom aí, dom de palavra de sabedoria. Não é dom de sabedoria, é dom de palavra de sabedoria. E é interessante que esses dons do saber de Deus, também conhecidos como dons de revelação, são 3, está aí no verso 8. Esses dons, 8 e 10 também, esses dons, eles operam como se fossem olhos da igreja. Como se fossem olhos da igreja, olhos, veja bem. E o primeiro grupo, ou o primeiro dom desses 3, os dons do saber de Deus, veja, Deus está compartilhando o seu saber com uma pessoa, e essa pessoa vai ser usada por Deus com um dom, com algo que vem da parte do Espírito. E esse é o primeiro, palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? Eu não posso ficar agarrado aqui, porque eu quero só passar por isso aqui, não quero enfatizar isso aqui hoje não. Um dia, se Deus nos permitir, a gente vai falar sobre cada um, e realmente é singular. Os pastores aqui, pastor Tiago, presbítero Eudelino, são coisas que vale muito a pena a gente passar e entender. Palavra de sabedoria. Dentre várias definições desse dom de palavra de sabedoria, alguém disse que a palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria é, por exemplo, eu estou usando um exemplo prático.
Surge um problema. E de repente, alguém tem que tomar uma decisão importante. E alguém levanta a mão e diz assim: eu tenho uma palavra. E essa pessoa fala, e na hora que ela fala, ninguém sente paz. Escute isso, ninguém sente paz. Vamos fazer tal coisa. Parece que faltou a paz. O outro fala, mesma coisa. Mas de repente alguém se levanta com uma palavra e diz: vamos fazer isso. E na hora que aquela pessoa fala, vocês estão aí? Parece que todo mundo olha e diz assim: era isso aí. Isso é palavra de sabedoria. É o que aconteceu com José. Faraó sonhou 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. José interpreta o sonho, e aquele era a águia, né? Ele não interpretou só o sonho, ele deu a ideia. O rei não pediu, mas ele já saiu dando a ideia. Só o senhor pegar, juntar o mantimento, os 7 anos de fartura, pega uma quinta parte, 20%, e o senhor guarda, e esses 20% vai ajudar. Interessante que Deus pede 10%, né? Faraó é mais pesado. Você não pegou. Então, quando José abriu a boca e falou, Faraó disse assim: porventura não está diante de mim esse homem? Ele tem o Espírito de Deus, é sabedoria. Eu aproveito para profetizar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te dar palavra de sabedoria. Aleluia. Você recebe essa palavra? Mas aí tem outro dom, o dom do conhecimento. O dom do conhecimento é um pouco distinto do dom da palavra de sabedoria. O dom do conhecimento é aquele dom que Deus revela coisas escondidas aos olhos humanos, coisas ocultas. Por exemplo, em 1 Coríntios 2, versículo 9, olha o que Paulo disse: o dom do conhecimento, Deus revela coisas que estão escondidas, ocultas aos olhos humanos. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, veja, coisa escondida, e o ouvido não ouviu, oculta, nem subiu ao coração do homem, escondido do escondido, são as que Deus preparou para os que o amam. Só esse versículo valia um aleluia, mas pula, não tem problema. Mas Deus nolas revelou, veja quem revelou, pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito, é o Espírito Santo, penetra todas as coisas. E olha onde ele penetra, ainda as profundezas de Deus. Você vê que ele só penetra as profundezas de Deus porque ele é Deus. Só que aí o versículo de número 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? O homem é tricotômico, o homem tem corpo, alma e espírito, né? Então o espírito do homem sabe as coisas do homem. Então ele diz: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós temos alguma revelação, que é a palavra do conhecimento, essa palavra do conhecimento, ela traz à luz, aos olhos humanos, aquilo que estava escondido. Olha João capítulo 2, vocês estão aí, gente? João capítulo 2, olha só o versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Alguém disse que isso aqui é por causa da onisciência de Jesus, e não é. Jesus aqui na terra, isso também é uma briga, mas Jesus aqui na terra, ele abriu mão de alguns pontos da sua divindade. Ele jamais deixou de ser Deus, mas temporariamente, pelo menos até a sua ressurreição, ele abriu mão de alguns pontos. Isso está em vários textos da Bíblia, e é um assunto muito polêmico, muito polêmico. Só que aqui diz que ele conhecia a todos.
Veja o verso 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, como quem diz assim: vai lá, me conta quem é o fulano. Ele não precisava disso, porque ele sabia o que havia no homem. Não é o que havia a respeito do homem, é o que estava dentro do homem, no homem. E isso como se dá? Só pela palavra, o dom da palavra do conhecimento. Porque Jesus, quando esteve na terra, ele não atuou como Deus. Por isso que ele esperou Jesus. Ele esperou o Espírito descer sobre ele para nos dar o exemplo, porque ele atuou como homem, mas no poder do Espírito. E esse mesmo Espírito que habitava em Jesus, eu sinto Jesus aqui. Glória a Jesus. Veja Efésios 3, verso 3, palavra de conhecimento. Efésios 3, olha versículo de número 3. Glória a Jesus. Veja o verso 3. Como me foi este mistério, é Paulo falando, manifestado pela revelação. Ele quer dizer, tinha algo escondido. Isso aqui é extraordinário, esse capítulo 3 de Efésios. E tinha algo escondido, era um mistério dos judeus e dos gentios serem um corpo, se tornarem um corpo, igreja. Isso era algo escondido no Antigo Testamento, ninguém viu, ninguém conseguia entender, nem Isaías, ninguém, nem os profetas, nem os grandes homens de Deus. Era um mistério, era algo escondido. Mas Deus vai, salva Paulo e revela para Paulo algo escondido no Antigo Testamento. Isso como? Através da palavra do conhecimento, o dom da palavra do conhecimento. Então, o dom da palavra do conhecimento revela algo que está escondido aos olhos do homem. Profetizo sobre a tua vida. Deus vai te dar, é só para quem crê. Deus vai te dar o dom da palavra do conhecimento. Eu sinto Jesus aqui. Quem pode mandar um glória para exaltar e glorificar o nome dele? Olha o terceiro dom, versículo 10, é o terceiro dom, de discernir os espíritos. Pensa num dom importante para os nossos dias. Esse discernimento de espírito aqui é discernir dois tipos de espírito. Discernir aquilo, por exemplo, que é do espírito humano. Olha Efésios 4,14. O dom de discernir o espírito é o dom que revela, ele vai nos proteger da gente ser enganado por espíritos. Veja Efésios 4,14. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens, veja, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então esse dom aqui, o dom de discernir espírito, nos ajuda a gente a discernir os espíritos dos homens, mas não só o dos homens. Veja 1 Timóteo 4,1. Vocês estão aí, né, irmãos? Mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4,1, que nos últimos tempos apostatarão, se afastarão alguns da fé. Alguns, né? Porque nem todos. Valia um aleluia também, mas pula. Alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha agora. E a doutrina de demônios. Você vê que até Satanás tem doutrina. Tem igreja que não tem culto de doutrina, mas o diabo tem. Doutrina é ensino, hein? Então você vê que aqui está falando que há espíritos que enganam. Tem coisas que você olha e diz assim: que coisa linda, é poder de Deus. E não é. Tem coisas que a gente olha e pensa assim: maravilha, foi um milagre da parte de Deus. E não é, porque você sabe que o diabo também faz milagre. Ou você não sabe? Claro que você sabe. A Bíblia diz que o anticristo vai vir com a eficácia, 2 Tessalonicenses 2, com a eficácia e com o poder de Satanás, com prodígios. Você sabe o que é prodígios?
prodígios e sinais. Olha quem busca muitos sinais aí, ó. Sinais da mentira. E esse espírito, nós não vamos estar aqui na época que o anticristo se manifestar, pelo menos eu creio que não. Você crê? Vamos estar com ele, porque o diabo sempre chega atrasado. Quando o anticristo vier, Cristo já veio. O diabo sempre chega atrasado, né? Fez Adão e Eva cair, pensou, acabou. Mas Deus tinha um plano antes da fundação do mundo. O diabo vai sempre chegar atrasado na sua vida. Você recebe essa palavra? Então você vê claramente que esse dom de discernir os espíritos é um dom que nos protege. E se tem um dom necessário nos nossos dias, é esse dom, o dom do discernimento de espírito. Muita coisa que a gente anda vendo por aí, que a gente pensa que é de Deus, não é de Deus. Então você vê que o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom do discernimento de espírito são os dons que manifestam o saber de Deus. Deus tem o seu saber e Ele escolhe alguns e dá esses dons para que esses homens, essas mulheres vejam o que os outros às vezes não veem. Eu sinto Jesus aqui. Eu já estive algumas vezes, eu não estou aqui louvando ninguém, não é a minha intenção, mas eu já estive algumas vezes com o pastor Reinaldo, dele orar e falar com a pessoa. Quem já não teve, né? Eu estou vendo um demônio nas suas costas. Eu falei, Jesus, eu estou cego. Eu estou do lado dele, sim, eu estou olhando e não estou vendo nada. Você entende? Quantas pessoas, cidades que às vezes a gente vai, e até na nossa, a gente fica sabendo de gente que profetizou há anos, e de repente Deus mostrou que não era nada dele. Nesses últimos dias Deus vai nos dar graça e vai haver um discernimento de espírito. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Dons que manifestam o saber de Deus. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Segundo grupo, esse é lindo, hein? Segundo grupo também tem 3 dons que manifestam o poder de Deus. Se o primeiro grupo, os dons que manifestam o saber de Deus, eles operam como olhos da igreja, porque a igreja pentecostal que crê nos dons espirituais tem olhos que outros não têm. Não sei se você pegou essa, irmão. Tem olhos que outros não têm. Eu sinto Jesus aqui. Só que os dons, a segunda categoria, os dons que manifestam o poder de Deus, não operam como olhos da igreja, operam como mãos da igreja. Esse grupo de dons que operam como mãos da igreja são 3. Primeiro é o dom da fé. Vocês estão aí ainda? Dom da fé. Esse dom da fé não é esse dom, não é a fé salvífica, que você e eu um dia cremos em Jesus no sacrifício dele na cruz do Calvário e por isso somos salvos. Quem crê será salvo. Não é. Isso também, na verdade, é um certo tipo de dom, que é uma dádiva, é dada por Deus, mas vem pela palavra. Só que não é o dom da fé simplesmente você confiar em Deus. E não é uma confiança apenas, é mais do que isso. É algo acima. Eu sinto Jesus aqui. É o dom da fé que leva a pessoa que recebe esse dom a ter uma fé em um nível que ela já não duvida mais de que Deus vai fazer algo pelo seu poder. É uma fé sobrenatural, se é que existe fé natural, e existe. É uma fé acima, é uma fé além. Esse é o dom da fé. Aí existe o segundo tipo, dos dons de poder, operam como mãos da igreja. Os dons do saber operam como
Os dons de poder operam mãos. Vocês estão desanimados, eu vou dar mais uma chance. Os dons do saber operam como? Os dons de poder operam mãos. A igreja pentecostal não só vê, ela também toca. Eu sinto Jesus aqui. Dons do poder, dom de fé. Aí o texto diz, no versículo de número 8, 9: dons de curar. É o único que aparece no plural. E eu não vou falar disso não, mas tem uma razão. É o único que aparece no plural. Todos os outros aparecem dom da fé, dom. O de curar aparece dons. Dom de curar, esse dom está ligado ao ser humano e às suas enfermidades. Quer dizer que algumas pessoas Deus deu, embora Deus possa usar todas, mas para algumas Ele deu um dom onde a pessoa chega, ora, toca, ou seja lá o que for, e ela é, a pessoa que recebe é curada. E é lindo que esse dom, muito especialmente esse dom, ele tem uma marca, ele tem um sinal evangelístico. Parece que ele caminha, Jesus, me dá esse dom, Senhor. Ele caminha com o evangelista. Olha só Atos capítulo 8. Olha o versículo de número 6. Atos 8, verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. É um evangelista, um pregador. Porque ouviam e viam os sinais, e aqui está falando de cura, os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então é um dom que quando aparece, e é assim mesmo, porque as pessoas gostam, quando aparece, parece que atrai as pessoas, e as pessoas vêm, e quando elas vêm, elas são curadas. E o que eu acho lindo em Jesus, em Marcos 2, para nós, a gente faz aí, né? A gente é modo de dizer, se faz por aí aqueles cultos de cura, não tenho nada contra, desde que seja de Deus. Eu tenho algumas coisas contra, mas deixa aqui. Se faz por aí esses dons assim, sabe? Aí as pessoas veem, olha, cura. Não tem nada contra, porque Jesus cura. Só que eu acho linda a prioridade de Jesus. Porque ele entrou na casa em Marcos 2, e os 4 amigos do paralítico trouxeram o paralítico. Para quê? Para ser curado fisicamente. Mas Jesus olhou e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Você pegou? Porque a gente traz para poder Jesus curar pelo lado de fora, mas a prioridade de Jesus é pelo lado de dentro. E eu quero até, não tem nada a ver, mas eu quero até dizer para você, você pode se alegrar, mesmo se não estiver acontecendo nada visível na sua vida, sabia? Sabe por quê? Fique em paz. Deus costuma seguir esse padrão. Ele costuma trabalhar por dentro para depois fazer algo por fora. Então você vem para a igreja e diz assim: não está acontecendo nada na minha vida. Mas quem disse que você precisa ver para estar acontecendo? É porque Deus está trabalhando primeiro. Daqui a pouco vai chegar a hora dele fazer, e alguém vai ver e vai glorificar o nome. Eu sinto Jesus aqui. Graça, a presença dele está aqui. Ele está neste lugar. Você sente Jesus aqui? Dons de curas. Depois você lê Atos 28, você vai ver Paulo naquela ilha, a mesma coisa. Ele ora, pessoas são curadas e mais enfermos vêm. Levante a sua mão aí, igreja. No nome de Jesus de Nazaré, nesses últimos dias Deus vai derramar os dons de curar sobre a nossa vida. Oravácia. Deus vai usar você para curas. Alguém está recebendo? Deus vai usar você para curas. Alguma coisa diferente vai estar aí sobre a sua mão. Você vai colocar a mão sem muito estardalhaço,
sem muita, sabe, sem muito holofote, sem muita coisa, na simplicidade, e Deus vai te usar para vidas serem curadas. Você recebe aí essa palavra? Dons de cura. Aí existe ainda o terceiro grupo de dons, ou melhor, ainda estou do poder. Dons de operação de maravilhas. Os dons de operação de maravilhas é mais do que dom de cura, porque ele não está ligado só ao corpo, ele está ligado a tudo. Você imagina, irmão, eu não sei, pastor Tiago, se lá no céu vai ter um cinema. Vai não, né? Deve ter não, é feio falar isso, depois você vai puxar meu dedo. Você imagina, irmão, que se lá no céu tiver um cinema para a gente assistir os milagres de Jesus, que eu vejo na Record, eu falo em língua se bobear. Olha que a Record erra bem. Mas às vezes eu vejo algumas partes assim, que eu falo, Jesus, não deve ter sido também muito longe disso não, mas tem algumas coisas erradas. Mas eu vejo na Record, eu me alegro, começo a chorar. Agora você vai ver na Record e vai falar que eu estou apoiando, né? Agora você imagina a gente chegar lá no céu e falar assim, dá para mim o senhor mostrar aí, sei lá se vai ter um telão. Eu estou brincando, irmão, isso não vai ter no céu, nossa mente vai ser outra. Mas imagina, só para você entender comigo, 3, 4, 5, 6 da manhã, o barco parece que vai virar, e de repente, quando alguém diz, não dá mais tempo, ele não vem mais, só depois, aí lá vem ele. Ele podia vir nadando, ele podia vir do outro barco, mas ele veio pisando sobre aquilo que eles temiam, porque o que você teme está debaixo dos pés de Jesus. Não deve ter sido lindo ver Jesus andando por cima das águas? Isso aí é dom de maravilha. O dom de maravilha, imagina, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só tem, irmão, na minha época eu namorava minha esposa, eu comia 5 sanduíches. Sei como é que eu falo com meu sogro e minha sogra, sei como é que vocês me deram um chute e me mandaram embora, porque se comer na minha casa assim, vaza. Ô Jesus, me guarda, volta logo. Você imagina? 5 pães e 2 peixes. Ele fez uma oração de gratidão, porque Jesus é grato pelo pouco. Quando ele começou a agradecer, começou a vir. E parece que eu vejo os discípulos iam nele, e pão, e pão, e pão. E deve ter, se for, deve ter uns curiosos, né? Olhou, não é possível, deve ter um buraco, uma padaria aí embaixo. Isso é dom de maravilha. Quando Pedro veio, queria ajudar Jesus não precisa de ajuda, precisa de obediência. Pegou na espada, é porque ele não tinha orado no Getsemane, aí teve que pegar na espada, porque quem não ora tem que usar arma física. Ele tinha dormido na oração. Pegou a espada e foi na orelha de Malque, a orelha caiu. Acabou, não acabou? Acabou, ué. Aí quem tem dom de maravilha, de prodígio, pegou a orelha, é Jesus. Foi no ouvido, você precisa ouvir minha palavra, vou tratar o seu ouvido. Colocou no ouvido, eu sinto Jesus aqui. Isso é dom de maravilha. T.L. Osborne, pastor José Leon conta isso. T.L. Osborne diz que quando ele foi numa cruzada dele na África, foi orar por uma criança que tinha nascido sem olhos. Não é que a criança era cega, não tinha olhos, não tinha isso aqui, ó, as cuencas, isso aqui, essa bola, essa parte aqui era como uma bola redonda, não tinha olhos. E T.L. Osborne pegou a criança, levantou a criança e orou e disse: Senhor, assim como o Senhor glorificou o teu nome com Elias, ele clamou e o fogo desceu, faz os olhos dessa criança aqui aparecer. Eu sinto Jesus aqui. Quando ele colocou a criança no chão, sabe o que Deus fez, irmão? O teu Deus que cuida de você, o teu Deus que é poderoso, ele começou a fazer que os olhos daquela criança saíssem de dentro para fora. Quem pode levantar uma das mãos e adorar o nome de Jesus? Nesses últimos dias Deus vai fazer prodígios extraordinários através da sua igreja. Você recebe aí esta palavra?
Didi Ávila, grande homem de Deus, se eu não me engano morreu agora, pouco tempo, quando ele foi na Argentina, e ele estava pregando, e a mulher, quando ele chamou a mulher para orar, ela veio. Quando ela veio, ela só tinha uma parte do braço, só o toco. Essa aqui para baixo ela não tinha, só essa aqui para cima. Não tinha isso aqui, era um toco. Quando ela pisou no púlpito e ele foi orar, o braço apareceu. Eu sinto Jesus aqui. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. Você está preocupado com uma conta de luz, você está preocupado com uma prestação. Teu Deus é o dono do ouro e da prata. Tem tanto dinheiro que não guarda no Itaú, guarda na boca de peixe. Eu sinto a presença do Espírito. O Deus de prodígio vai se manifestar na sua vida. Alguém está recebendo prodígios. Eu vou parar agora. Acredite você, mas eu separei 5 folhas aqui, estou na segunda. Mas vou parar agora. Só não dá glória, que senão a gente se alegra. Eu sinto Jesus aqui. Dons que manifestam o poder de Deus. São as mãos. São as mãos de Deus. Oh, aleluia. Glórias. Ele está aqui, Ele está aqui. O poder de Deus vai ser visível na sua vida, na minha vida. Deus vai voltar a fazer milagres no nosso meio. Sabe quem Deus vai usar, irmão? Deus vai usar você aí, ó. Deus vai usar as suas mãos. Mas a minha mão é imperfeita, mas a única mão perfeita que Ele usou foi a do filho dele. Deus vai usar as suas mãos. Você vai colocar a mão e vidas vão ser curadas. Pessoas vão ser saradas. Tem uma unção de Deus que está aí. Eu vou te dar 30 segundos para você receber algo de Deus aí, ó. Ele está aqui, Ele está aqui. Sabe como é que o poder de Deus se manifesta hoje na terra? Através da sua igreja. E essa igreja está aqui, essa igreja está aqui. Está aqui. Terceiro grupo. Vamos devagar, que senão a gente se empolga, né? Primeiro grupo. Dons que manifestam o saber de Deus. Esses dons, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e palavra de discernimento, operam como? Como? Segundo grupo, dons que manifestam o poder de Deus. Esses dons operam como? Mãos da igreja. Aí tem o terceiro grupo. O terceiro grupo também possui 3. Eu sinto Jesus aqui. São dons que manifestam a mensagem de Deus. São 3. Dom de profecia. O que é o dom de profecia? É alguém falar de forma espontânea. Não é uma premeditação, algo que foi anotado. Não é isso aqui. Não é algo que foi anotado, algo que foi pesquisado. Não é isso não. É algo que é espontâneo. O profeta não vem para a igreja e diz assim: hoje eu vou profetizar para o irmão Tiago. Hoje eu vou profetizar para o pastor Wellington. Hoje eu vou profetizar. O profeta vem para a igreja para adorar. Quem tem o dom de profecia. Só que aí o Espírito começa. E daqui a pouco ele se levanta ou vai até alguém e Deus usa. É algo espontâneo, não é uma pregação. Você entende? Não é uma pregação, é uma profecia que vem de maneira espontânea, repentina. É o Espírito. E essa pessoa profetiza, fala. E só o dom de profecia aqui tem que ser 1 mês para falar, irmão. E eu falo sério, não estou brincando, parece que eu estou exagerando. Mas não estou, os pastores estão aqui, sabem disso. É um assunto muito profundo. E é nesse grupo de dons que manifestam a mensagem de Deus. E esses então, eles manifestam o que de Deus? A boca. Você entende? Manifestam a boca. É nesse grupo que tem a maior falta de entendimento. Que acontece cada loucura. Aí tem o segundo. Primeiro, profecia. Segundo, dom de variedade de línguas. Também é outro que é profundo, muito controverso.
O dom que manifesta a variedade de línguas, essas línguas, os estudiosos dizem que podem ser línguas humanas, idiomas da terra, e coisas não humanas. Meus filhos são um barato, hoje eles não vieram. Eles são um barato, né? Criança é só o sangue de Jesus. Agora eles já entendem um pouquinho mais. De vez em quando a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Só que quem tem criança, irmão, se fechar a porta, as crianças quase derrubam. A gente entra, dobra um pouquinho o joelho, encosta a porta, porque se fechar, dá ruim. Aí a gente começa a orar, e né, não sei se é só lá em casa, mas eu sinto Jesus em casa. Você sente também na tua casa? Irmão, é só dobrar o teu joelho, vencer aqueles períodos ali de 15, 20 minutos, que parece que está tudo travado, que o céu não abre, você vai embora, sem sentir nada, vai orando, que você vai sentir depois. Aí você começa a orar, e eu começava a orar, principalmente quando eu morava lá em Pinda, e aí meus filhos começavam, e eu começava a me alegrar, e e começo a me alegrar, e daqui a pouco meus filhos vêm, aí ficam do lado, a menor, a Luísa, hoje ela está maior, né? Mas ela não é fácil, e ela ficava do lado, e ela está brincando, ela está me copiando. É bom quando o filho copia o pai. Eu sinto, porque teu filho vai te copiar. Se você é um fumador de cigarro, se você é um cheirador de cocaína, agora se tu é cheio do Espírito Santo, eu sinto a presença do Espírito, teu filho vai te copiar. Eu sinto Jesus aqui. Eles começam e ele fala: que é isso, papai? Que você fica falando? E eu, irmão, eu estou sendo sincero com você. Lá em São Paulo tinha um local que a gente fazia uma caminhada de vez em quando, muito de vez em quando, né? Não adiantou muito fazer caminhada. A gente não emagrece nem com oração forte. E aí, a gente fazia uma caminhada. Aí, de vez em quando, eu botava um fone assim, começava a ouvir um louvor. E você sabe, irmão, que você vai cantando, irmão. Coisa boa é cantar. Cantar a gente não sabe, pelo menos adorar a gente adora, né? A gente vai adorando, e eu vou indo assim, e vou ouvindo alguém adorando, e eu vou entrando, eu vou esquecendo que eu estou caminhando, e daqui a pouco, eu falei, vai dar ruim. Irmão, uma hora dessa, Jesus vai te pegar no meio da rua. Alguém vai ver que você ainda tem comunhão com o Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Às vezes a gente é muito educadinho, fica muito certinho, travado. Não deixa o Espírito Santo fluir. E o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não sai invadindo igual Satanás, não. Ele bate na porta. Eu posso? Diga um aleluia. Diga um glória. Levante a sua mão, sabe? Aí você não faz nada, e o Espírito Santo está falando: você não vai deixar. Abre a tua boca, eu te encho. Mas você fica assim o culto inteiro. O céu pode descer do teu lado, que você não está aí, você só está o corpo. Se estourar uma bomba do teu lado, seu coração explode. Você não está aqui, você está longe. Mas tem crente, irmão, que você chega aqui e fala: Jesus está aqui. Ele diz: eu já estou sentindo. Quem sente a presença do Espírito Santo? Dom de variedade de língua. A língua pode ser humana e pode ser não humana. Alguns dizem que são a língua dos anjos. Eu não sei, é uma briga grande. Você sabe, pastor Tiago? Depois você me mostra. Se é a língua dos homens, se é a língua dos anjos, eu não sei. Eu sei que essa língua é uma língua que quem fala, ele não aprendeu. E é isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Galileus, pessoas simples, começaram a falar em uma língua que pessoas de outras nações estavam lá e ouviram. E alguns dizem que o milagre da variedade de língua não é em quem fala, é em quem ouve. Porque é mais importante o que você entende do que o que eu falo, você sabia? Por isso que às vezes a gente vê pregador que fala, e o povo não entende nada. Porque não é o que eu falo, é mais o que vocês entendem. Eu sinto Jesus aqui, a presença do Espírito Santo está aqui. Aí tem o terceiro grupo de dons. Eu estou falando de dons que manifestam o falar de Deus. Dons de elocução, são a boca de Deus. Completo, hein? É completo o pacote. Esse dom que manifesta a boca de Deus, profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Porque o mais insano
humanamente falando, não é falar em línguas que alguém na terra não entende, é falar em línguas sem entender o que fala, e o outro que está ouvindo, pelo Espírito, ser afinado e entender o que o outro está falando, que nem ele sabe o que é. Isso é coisa do céu, irmão. E esse negócio vai voltar para o nosso meio, no nome de Jesus de Nazaré. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Daqui a pouco Jesus vai fazer um milagre na tua audição. Você vai ouvir falar em línguas alguém e Deus vai te dar interpretação. Que cabaia, sabarácia. Quem pode levantar a mão para cima? Eu vou te dar 30 segundos. Tem uma unção de Deus que está descendo aí. Tem algo do Espírito que está aí. O Espírito Santo vai manifestar os seus dons na sua vida. O Espírito Santo vai voltar a fazer algo grande na sua vida. Não é só salvação não, tem obras que acompanham a salvação. Tem mais. Deus tem mais para você. Não se acostume a ser um crente que apenas vem à igreja, recebe e não tem nada. Deus vai manifestar os dons dele na sua vida. Você recebe aí esta palavra? Ele está aqui. Ele está presente aqui. Eu não consigo chegar, irmãos. Eu ia falar aqui sobre... É aqui que o negócio ia apertar. Mas vamos deixar. Ele está presente nesse lugar. Ele está aqui. Fique de pé comigo com seus olhos fechados. Orabai, sabai, joquebias. Eu sinto Jesus aqui. Eu quero orar, você sentado em pé no seu lugar mesmo. Mas eu quero orar por você sedento de mais de Deus. Você que tem sede, você quer ter mais de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Jesus permanece o mesmo. E ele disse, no último dia, o grande dia da festa, ele disse: se alguém tem sede, porque é aqui que está o negócio. Tem muita gente que não tem mais. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz não é como eu penso, não é como eu entendo, porque não dá para entender tudo, mas é como diz as Escrituras. A Bíblia diz que do seu interior, olha, fluirão. Não é uma gotinha não. Ô Juninho, não toca não, que senão eu vou me alegrar. Quebasai de quebácia. Orei odécia, bando quebarácia, odarácia. Ô presença maravilhosa de Deus que está aqui. Não é uma gotinha não, são rios. Rios, 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 rios. Chomi odai sei o quebácia, odarácia, obés. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Vai acabar o tempo de conta-gota espiritual na tua vida. Deus vai fazer algo grande em você, porque depois Ele vai fazer algo grande através de você. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Não dá para entender tudo dos dons espirituais, mas você pode crer. Você pode buscar. Você pode ter sede. Jesus pode fazer algo grande em você. Você não é inferior a ninguém. Da mesma maneira que Deus usa o pastor Reinaldo, não é ele, é o Espírito que está nele.
Da mesma maneira que Deus usa o presbítero Edelino, não é ele, é o Espírito que está nele. Da mesma maneira que Deus me usa, que Deus usa qualquer um dos irmãos aqui, não somos nós, é o Espírito, é o Espírito. E esse ano é ano do Espírito manifestar os dons dele na sua vida. Alguém está adorando, alguém está recebendo. Obidicai de Orécia. A começar pelo batismo com o Espírito Santo, se você não é batizado. Tem uma alegria de Deus entrando aí agora. Tem uma alegria de Deus passando por esses bancos aí, por essas cadeiras aí agora. Quem quiser receber, receba. Vai ser manifestado sobre a sua vida. Você será. Eu vou falar e você vai receber. Você vai dizer: eu recebo. Você será aqui na terra. Você será os olhos de Deus. Eu vou repetir: você não recebeu. Você será aqui na terra os olhos de Deus. Oh Espírito, você será. Recebe aí. Aqui na terra, as mãos de Deus. Você vai tocar e demônios vão sair. Você vai tocar e vidas vão ser curadas. Você será aqui na terra. Alguém está sentindo a presença de Deus? Alguém está sendo renovado aí agora? Você será aqui na terra. Você será aqui na terra a boca de Deus. A boca de Deus. O que vai sair da tua vida vai mudar a vida de muita gente que está perto de você. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para ser diferente. E alguém quer ver você cabisbaixo, mas Deus está dizendo: eu quero colocar algo grande dentro de você. Recebe renovo de Deus. Recebe a alegria de Deus. Há uns bombeiros espirituais querendo apagar o fogo do Espírito, mas essa igreja nasceu debaixo do Pentecoste, debaixo do fogo, e esse fogo não vai apagar, não vai apagar, não vai apagar. Aleluia. Feche os seus olhos. O Espírito Santo. Eu não tenho nada, Jesus, de mim mesmo, Senhor, mas o Senhor pode fazer algo grande. Há vidas aqui sedentas, ó Pai, há vidas aqui sedentas da Tua palavra, sedentas de ter um relacionamento mais profundo com o Teu Espírito. Ó Espírito Santo, vem Jesus, vem aqui, vem. Sacia a sede desse coração. Tem alguém pedindo dons, ó Pai. Tem gente pedindo tanta coisa, Senhor. Tem gente pedindo tanta coisa por aí nesse mundo, mas tem alguns que estão pedindo dons, ó Pai. Não esquece que nós estamos aqui, Jesus. Estamos aqui em Nova Friburgo, Jesus. Estamos aqui, Jesus. Tem sido difícil, ou se tem sido. Tem dia que dá vontade de parar, tem dia que dá vontade de recuar, mas nós estamos aqui, Jesus, na marra, pelo poder do Teu Espírito. E nós queremos Te pedir, debaixo da autoridade do Teu nome, que o Senhor venha manifestar os Teus dons na nossa vida, porque nós queremos fazer a Tua obra debaixo da autoridade do Teu Espírito. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Ou você só dá glória a Deus quando você canta? Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Tem algo de Deus que está passando aí. Vai adorando, vai adorando. Ele está aqui. Ele vai conceder a você dons espirituais. Essa sede que está aí foi Ele que colocou. É Ele que vai saciar. Ô jovens, vocês podem fazer algo grande ainda para Deus. Está difícil, tempo difícil, mas Deus vai mudar a sua história. Vale a pena você ser fiel. O que Deus tem na tua vida é muito grande, é muito poderoso, é muito vivo, é muito eterno. Vai o dom de Deus manifestar na sua vida, vai manifestar. Dentro de pouco tempo a sua vida vai ser mudada. O que você olha e diz: eu não consigo mudar, Deus vai mudar.
e vai usar você como você jamais imaginou. Levante a sua mão, diga glória, diga aleluia, diga.